Olá, no Politicast de hoje eu convidei uma pessoa que a gente vai falar muito de desenvolvimento econômico, nós vamos falar de segurança pública e nós vamos tratar também do interior do estado, que a gente tem falado pouco aqui no programa, eu convidei ele para a gente falar do interior do estado, foi um prefeito reconhecido nacionalmente, 2 vezes ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, foi até alguns dias atrás secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, se licenciou porque é pré-candidato a prefeito em Três Rios. Meu amigo Vinícius Fará. Vinícius, uma honra estar com você aqui. Muito obrigado por você aceitar meu convite. Eu lastimo que a gente só tem 1 hora de programa, porque o assunto aqui é render bastante. Rodrigo, uma honra estar aqui à tua inteira disposição para que a gente possa debater assuntos relevantes que impactam a vida do cidadão fluminense. É uma honra sempre estar com um amigo e debater assuntos e pautas do desenvolvimento, do interior, da capital e do país. Bom, eu queria começar então falando da sua cidade, Três Rios, porque o máximo que eu tenho ido para o interior, confesso, é até Petrópolis e volto ali, que eu tenho uma casa ali em Itaipava. Mas eu tenho amigos que moram em Três Rios e eu tenho recebido desses amigos informes que é uma cidade em que eu conheci, né, pela fama que você foi 2 vezes prefeito empreendedor, você ganhou um prêmio nacional do Sebrae 2 vezes, levou uma série de empresas, empregos, você mudou a cara de Três Rios. E os informes que eu tenho desses meus amigos agora é que Três Rios está completamente abandonado, a saúde é um caos, o sentimento de abandono, insegurança, o crime, né, avançou em Três Rios. O que está acontecendo em Três Rios? Rodrigo, eu acompanho em loco, né, e de forma muito triste, porque Três Rios, que como você bem disse, foi um modelo de gestão pública, de segurança, saúde, educação, desenvolvimento econômico. Nós tivemos a felicidade e o orgulho de tirar Três Rios do ostracismo, dos altos índices de desemprego, para colocar a marca em Três Rios, que durante 8 anos da nossa gestão foram mais de 2.470 empresas, quase 900 indústrias, entre pequenas, médias e grandes, e chegamos à marca de 18.100 empregos gerados no município. Três Rios saltou de um orçamento de 76 milhões ano de 2009, quando eu assumo, para um orçamento em 2015 na ordem de 365 milhões, 5 vezes mais, fruto de uma política agressiva, desburocratização, incentivos e qualificação, fez de Três Rios um polo industrial, tanto que a nossa gestão, como você também bem relembra, foi eleita 3 vezes a cidade empreendedora do Estado e 2 vezes a cidade empreendedora do Brasil. Muito triste de ver hoje uma cidade que contabiliza fechamento de indústrias, fechamento de grandes lojas do comércio, e o comércio nada mais é do que o reflexo da força da indústria. Quando a gente consolidou a economia de Três Rios, atraindo empresas, indústrias, o comércio de Três Rios se transformou. Quando a gente vê hoje indústrias indo embora e a não chegada de novas indústrias, o que a gente tem visto é o reflexo no comércio, né? Cada vez mais lutando para sobreviver, quando, na verdade, o comércio de Três Rios foi um polo de toda a região. Acho que isso é muito triste. Eu entendo que esse é o papel do poder público, né, do gestor municipal. Eu aqui não faço nenhuma crítica ao atual prefeito, pelo contrário, eu o conheço, ele foi vereador por quase 25 anos do município, ele foi presidente da Câmara por 6 anos dos meus 8 anos como prefeito. Eu fui talvez o maior cabo eleitoral dele nas eleições de presidência da Câmara, mas eu entendo que ele foi um grande vereador. Mas para ser prefeito do município, eu acho que o município da importância de Três Rios requer mais conhecimento do executivo,
relacionamento na esfera estadual e nacional. E acho que esse perfil, infelizmente, ele não consegue entregar. Então, assim, não é crítica, pelo contrário, gosto dele, respeito o ser humano que ele é. Foi um grande vereador, mas como prefeito de Trezios, eu acho que o que a gente está vendo hoje valida essa minha opinião. Administrar é muito difícil, né, Vinícius? A gente sabe, e você é um cara experiente, até era bom que você falasse que as pessoas que estão assistindo o programa que eventualmente não te conhecem, você é um cara que tem uma trajetória. Sim. Então, você já foi vereador, enfim, você já foi até você foi até goleiro do Flamengo, que pouca gente sabe, né? Eu só quero saber se você era mão de alface, tipo o Neneca, ou se você era mureta, tipo o Júlio César. Isso é que eu quero saber. Você conta pra gente aí. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, porque depois eu queria voltar a esse assunto de Três Rios, porque as pessoas às vezes acham: o cara é boa gente, vou votar nele para prefeito. O cara é famoso, o cara é um locutor, o cara é não sei o quê, o cara foi um bom vereador. Às vezes o sujeito é um bom vereador. Exatamente. E é um péssimo prefeito, porque administrar é difícil, você diz mais não do que sim. É complicado, não é fácil. Rodrigo, só antes de eu falar dessa minha história de vida, quero pegar um gancho rápido e dizer o meu exemplo. O Vinícius Fará, agente público, ele foi muito melhor no executivo do que no legislativo. Eu reconheço que quando ocupei cargos do legislativo, eu fui aquém do Vinícius do executivo. Cada um com a sua característica, claro. Cada um com o seu conhecimento. Eu fui deputado, fui um bom deputado, trabalhei em pautas importantes do desenvolvimento, do idoso, da pessoa com deficiência. Fui vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Eu não vou dizer que eu não fui um bom deputado. Mas se eu Vinícius, comparando o Vinícius, que ocupa cargo executivo e ocupa cargo legislativo, eu tenho a seguinte definição: o Vinícius Fará no executivo é muito melhor do que o Vinícius Fará no legislativo. E acho que em Trezios vive o oposto. O atual prefeito, no legislativo como vereador, ele foi um grande vereador. Mas no executivo, falta ele conhecimento técnico, capacidade de liderança, capacidade de escolher uma equipe de colaboradores com conhecimento técnico de cada setor. Então, assim, eu acho que esse exemplo ele define muito bem o que eu penso, porque trago aqui o meu exemplo. O Vinícius, homem público, no executivo, como secretário, como presidente do Detran, como ex-prefeito, ele entrega muito mais do que o Vinícius, que já foi vereador, que já foi deputado. E acho que em Três Rios a gente vive o oposto. Ele é muito bom no legislativo, mas no executivo eu acho que falta tanto, que a cidade nunca viveu tantos problemas: violência, saúde, fragilidade na educação, no emprego. Talvez seja o reflexo dessa ausência de experiência do executivo. Voltando aqui para a minha história. Fala um pouquinho da tua trajetória, é importante para as pessoas entenderem, te conhecerem melhor. Acho que a tua trajetória é uma trajetória muito bacana. Assim, eu conheço, mas eu gostaria que você falasse. Vamos lá, Rodrigo. Eu tenho 58 anos de vida, faço agora, dia 21 de junho, 59 anos. Sou nascido e criado em Três Rios. Até os 12 para 13 anos, um garoto como qualquer um outro, ligado ao esporte, acessível a todo mundo, muito participativo. E quando eu faço 13 anos, eu venho ao Flamengo fazer um teste para ser jogador do Flamengo. Sou aprovado nesse teste, na Ilha do Fundão, no campo do Cocotá, que era um campo que o Flamengo usava para fazer a peneira. E fico no Flamengo e participo de todas as categorias de base: pré-mirim, infantil,
juvenil, juniores, e de 13 aos 19 anos. Com 19 anos, passo numa faculdade, vou estudar, divido o meu tempo entre faculdade e futebol. Trabalhei no comércio, né? Na verdade, a minha rotina de vida era 6 horas da manhã para ir treinar, voltava meio-dia, ia direto para uma loja na Santa Clara, em Copacabana, na Wrangler, marca de Nossa, jeans. isso é antigo, hein? E trabalhava na Wrangler até às 19 horas e à noite eu ia estudar. Assim foi a minha vida enquanto que eu estive aqui no Rio de Janeiro, jogando e estudando. Depois entro numa faculdade e com 20 anos eu paro de jogar no Flamengo e volto para Três Rios. Começo com 21 anos, monto o meu primeiro comércio e com 23 eu sou convidado a entrar na vida pública como candidato a vereador. Sou o 5º vereador mais votado do município, com 23 anos. Cumpro 2 anos do meu mandato de vereador e sou convidado a ser secretário do município de Três Rios na Secretaria de Esporte. Saio da Câmara, fico 2 anos como secretário, fizemos uma transformação no esporte e termina em 92. Em 92 eu paro com a política e vou tocar a minha vida profissional. Monto uma empresa de atacado de material esportivo, me torno um dos maiores fornecedores do Estado de material esportivo, para órgãos públicos, para órgãos privados, e nunca mais participo da política. Em 2000, eu resolvo voltar ao projeto político de Três Rios, sou candidato a prefeito, numa eleição que teve 6 candidatos, eu sou o 3º mais votado. Em 2002, eu sou candidato a deputado federal pelo MDB, tenho 20 mil votos. E em 2004, eu seria candidato a prefeito, sou convidado a ser vice do atual prefeito na época, Celso Jacó, e me elejo vice-prefeito da chapa, completo os 4 anos. Em 2008, sou candidato a prefeito, disputando contra a ex-deputada Valdete Brasiel, e me elejo prefeito e assumo a prefeitura em 2009. Fazemos uma transformação, Três Rios vira polo de educação, polo de saúde, polo de emprego, polo de qualificação profissional, tanto que em 2012 eu sou candidato à reeleição e sou reeleito com 83,62% dos votos válidos de Três Rios. Naquela época, um recorde quase nacional numa reeleição. Termino os meus 8 anos colocando Três Rios como um modelo de políticas públicas em educação, saúde, segurança, emprego, condomínios industriais. Saio da prefeitura, recebo o convite para ser presidente do Detran, assumo o Detran do Estado num mega desafio, num órgão emblemático, um órgão cheio de problemas. Sim, na pô, época, né? Um vespeiro. Casa de marimbondo. Exatamente. E fico no Detran durante quase 19 meses. Transformamos o Detran do Rio num dos Detrans mais modernos e desburocratizados do país. Criei 2 programas que viraram referência nacional junto a todos os Detrans. Primeiro, o Detran Presente, que toda semana, toda a estrutura do Detran ia para as cidades e, em 20, 30 minutos, entregavam soluções que ficavam 3, 4 meses paradas dentro do órgão. Criamos o projeto
Detran Conduta, num convênio em parceria com o Ministério Público, e lá a gente consegue moralizar o órgão com punição de servidores, de terceirizados que utilizavam do órgão para condutas não republicanas, e isso também foi um marco da nossa gestão. E saio do Detran para ser candidato a deputado federal, consigo me eleger com 57.707 votos, se não me falha a memória, sou o 17º ou 18º deputado mais votado do Estado. Assumo o mandato de deputado, como eu já disse, com pautas desenvolvimento econômico, pessoa com deficiência e o idoso, tanto que fui eleito vice-presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara, que é de Finanças e Tributação, e com 2 anos de mandato, ainda na pandemia, o governador Cláudio Castro me dá a honra, e me faz um convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, e naquela época ainda era óleo, gás e relações internacionais. Assumo a secretaria em abril de 2021, e aí, Rodrigo, e você acompanhou, a gente, 3 anos de gestão, mudou a realidade econômica do Estado. Durante a nossa gestão, nós pegamos o Estado na 24ª posição de geração de emprego do país, medido pelo CAGED, e 3 anos depois, quando eu saio, a gente deixa o Estado na 2ª colocação de geração de emprego do país, de 24º para 2º. Na nossa gestão, a gente salta de pouco mais de 5 bilhões de investimentos privados acontecendo no Estado para mais de 100 bilhões de investimentos privados, a retomada de investimentos do setor do aço, do setor automotivo, do setor farmacêutico, algo que estava completamente paralisado. E no nosso período, nós batemos o recorde de 164 mil novos empregos abertos nos 12 meses de 2023 para 2024. Recorde da abertura de empresas, a Junta Comercial, que está ligada à nossa secretaria, comemorou em março o recorde de 200 anos, 76 mil novas empresas abertas no nosso Estado. Ou seja, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Essa trajetória me deu experiência, bagagem, resultados positivos. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar que eu me tornei deputado federal, saindo do interior, e me tornei secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, única e exclusivamente pela nossa entrega ao pegar uma cidade do interior quebrada, falida, e colocar Três Rios como a cidade mais próspera e empreendedora do Brasil. Tanto que quando o governador Cláudio Castro me convida, ele diz: deputado Fará, topa o desafio de fazer agora, em 92 cidades do Estado, o que você fez em Três Rios? Esse foi o convite do Cláudio. Aceitei e entreguei para ele e para 19 milhões de cidadãos fluminenses uma economia transformada através de políticas públicas de qualificação, desburocratização e segurança jurídica. Aí você, obviamente, a gente vê claramente a sua empolgação com esse trabalho que você estava fazendo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí você resolve sair dessa secretaria para ser pré-candidato a prefeito. Você estava numa zona de conforto ali, tranquilo, né, fazendo o que você gosta. E aí você sai para ser pré-candidato a prefeito de Três Rios.
Imagino eu, por conta de tudo isso que a gente falou aqui, que realmente a situação em Três Rios não é boa. Mas eu queria que você me dissesse assim, o que mais te angustia, o que você hoje diria que é a prioridade, se tivesse que resolver, né? Você tem que resolver um problema. O que mais te angustia hoje em Três Rios? Primeiro, você foi cirúrgico na sua colocação. Eu estava na zona de conforto, secretário de Estado, entregando resultados. Você acompanhou bem, quase fui vice-governador. Né? O governador cogitou o meu nome, fruto do que a gente conseguiu entregar com menos de 10 meses. E os resultados positivos, a secretaria não para de entregar. Eu abro mão disso tudo para voltar para um projeto de pré-candidatura a prefeito de Três Rios. Por quê? Porque eu entendo e tenho certeza, Rodrigo, que a cidade de Três Rios pode muito mais e o cidadão triense merece muito mais do que ele está recebendo. Uma cidade que foi referência de saúde pública, ao ponto de que apenas 38 cidades do Brasil na época e apenas 2 do estado, Três Rios e Angra, cumpriram todas as metas de saúde pública que nos permitiu receber uma faculdade de medicina. O que era referência positiva, hoje Três Rios tem uma saúde pública no CTI. Hospital fechando leitos, cidadãos esperando 3 anos por um exame, filas nos serviços públicos, e olha que eu ainda quero fazer uma defesa dos profissionais de saúde, dedicados, comprometidos, porque eu conheço, eu fui prefeito e trabalhei com essa equipe, mas se o poder público não entrega estrutura física, melhores salários, remédios, exames, por mais competente que seja o servidor da saúde, não adianta. Então hoje eu fico muito triste de ver a saúde de Três Rios. Como também fico vendo com muita tristeza a decadência econômica de Três Rios. Eu todo mês, o Rodrigo, anunciava uma grande indústria chegando em Três Rios. Aqui eu vou citar 8. Nestlé, Latapac, Neobus, Plumatex, Eurocolchões, GE, Vidplast, Guanapac, ou seja, todo mês a gente anunciava... E elas continuam lá? Continuam lá. E apenas a Nestlé virou Piracanjuba. Sim. E a Neobus foi comprada pela Marco Polo. Como a Marco Polo já tinha uma planta aqui em Xerém, ela optou por fechar a unidade. E até hoje, o poder público local não conseguiu, talvez por inexperiência e incapacidade, ocupar um galpão que está lá parado há 8 anos, que durante 2 anos e meio foi a planta da Neobus. Vejo isso com muita tristeza, vejo o problema da segurança com o coração partido, porque Três Rios foi referência nacional de segurança pública. Você foi um dos primeiros prefeitos a montar um centro de monitoramento na cidade, eu lembro disso. Foi uma coisa bastante pioneira. Eu fui a 2ª cidade do estado. Primeiro Volta Redonda com o Neto e depois Três Rios. A gente integrou Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil 24 horas por dia dentro de uma central de monitoramento integrada à central de comando do Estado. E isso deu a Três Rios os melhores índices de segurança pública, de resultados no dia a dia das famílias trienses, porque a gente colocou um sistema de monitoramento que virou referência no estado do Rio de Janeiro, que a Polícia Militar de Três Rios, Rodrigo, durante quase 2 anos, bateu todas as médias e recordes de apreensão de drogas, de flagrantes. Por quê? Porque a gente tinha uma ferramenta moderna, eficaz
e interligada com as forças de segurança. E hoje a gente vê uma segurança. Toda semana, 4, 5, 7 comércios são assaltados em Três Rios. Nós tivemos há um mês atrás uma senhora estuprada atrás do terminal rodoviário. A polícia, com toda a dificuldade de elucidar o fato, porque não tem mais câmera no terminal. Tivemos há 10 dias atrás um disparo de bala dentro da UPA e a polícia não consegue, porque também tiraram a câmera da UPA, ou seja, é inadmissível. Uma cidade que foi referência de ferramentas tecnológicas, hoje contabilizar crimes e crimes, estupros, tiroteios, e a polícia, por mais comprometida que seja, quero aqui também enaltecer o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, dos policiais, mas sem o poder público local entregar as ferramentas, esse trabalho cada vez fica mais difícil e Sim. distante. E isso tudo, Rodrigo, me traz a decisão de sair da zona de conforto e voltar como pré-candidato para a cidade de Três Rios, por entender que esse Vinícius, com 37 anos de vida pública, com uma experiência de executivo e de legislativo, de uma gestão de 8 anos que virou referência nacional, de 3 anos como secretário, pode, com certeza, fazer novamente Três Rios virar um polo de emprego, um polo de indústria, um modelo de saúde, um modelo de segurança, um modelo de qualificação profissional. Eu tenho certeza absoluta do que a gente pode fazer novamente Três Rios virar. Não dá mais para uma cidade que justamente no seu melhor momento financeiro, porque Três Rios, Rodrigo, de 3 anos para cá, passou a receber a tão sonhada receita dos royalties de petróleo. Ou seja, dinheiro não falta, né, Fará? Não falta É o que a gente falou antes. O prefeito, parece que o nome do prefeito lá é Joa, né? Joa. Às vezes o sujeito não é mal intencionado, é um bom vereador, é um bom parlamentar, mas cuidar de finanças públicas, cuidar de gestão, não é uma coisa simples. Não adianta só ter dinheiro, não adianta ser só boa intenção, tem que saber fazer. Eu digo, Rodrigo, que não é a eleição do mais bonzinho ou do menos bonzinho. Não é a eleição do mais ou menos amigo. Não é a eleição do mais ou menos gente boa. É a eleição para escolher o futuro da vida das pessoas, de quem tem preparo, comprometimento, dedicação, relacionamento, experiência, porque só alguém com essas características pode, de fato, entregar políticas públicas que deixam um legado de emprego, de saúde, de segurança. E eu concordo com você, eu falo com muita propriedade. O atual prefeito é um ser humano do bem. Ele foi vereador quando eu fui prefeito. Ele teve o meu apoio nos 3 eleições de presidente da Câmara. Ele me ajudou a fazer, como vereador, um grande governo como executivo. Mas acho que falta, sim, essa técnica e conhecimento profundo do executivo. E é por isso que eu estou saindo da zona de conforto, entregando como entreguei um cargo tão importante de secretário de Estado para voltar a uma pré-candidatura a prefeito de Três Rios, por entender e por ter a certeza absoluta que a cidade de Três Rios, com o essencial pronto como nós deixamos, e outros deixaram também, não sou o único que contribuiu para Três Rios, eu fui mais um que, ao ser prefeito, entregou conquistas importantes para a cidade. Sim. E hoje
Essa cidade semi-pronta, com milhões e milhões dos royalties de petróleo. Dá para fazer muito mais de transformações na vida das famílias tririenses e do cidadão tririense. Eu não tenho a menor dúvida disso. E é com essa certeza que eu retorno para um projeto que eu não mais pensava em voltar, porque a minha vida tomou um rumo, né? Eu virei presidente do Detran, deputado, secretário, mas me vejo na obrigação de voltar para colocar Três Rios novamente no trilho do desenvolvimento, da referência de saúde, da referência de segurança pública. Dá para fazer, ainda mais com tanto dinheiro como a prefeitura agora tem. Qual é o orçamento de Três Rios hoje? Boa pergunta, Rodrigo. Eu assumi a prefeitura de Três Rios com 76 milhões anuais. Saí com orçamento em 365 milhões. São 5 vezes de crescimento em 8 anos. Fruto da política de atração de empresas e de geração de emprego. Crescimento histórico, sem royalties. Depois, hoje, não. Então, 76 para 360. Hoje, o orçamento da Prefeitura de Três Rios beira 700 milhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. E a previsão para o ano que vem, ou para os próximos 2 anos, é chegar a 1 bilhão de reais. A pergunta que eu faço é, com 76 milhões no início e com 360 no final, a gente conseguiu fazer obras que até hoje mudam a vida do cidadão. Condomínios industriais, UPA, SAMU, terminal rodoviário, Café do Trabalhador, Casa do Empreendedor, tantas obras que impactaram. E a gente conseguiu fazer isso tudo com tão pouco dinheiro. Agora, dessas obras todas que você fez, assim, óbvio que tudo é importante, né? Senão você não faria, né? Se não fosse importante, não faria, não é isso? Então, mas eu digo, qual é a obra que você, qual foi a coisa que você fez enquanto você foi prefeito desses 8 anos que mais, digamos assim, que mais te orgulha? Me permita citar 5 setores. A mais importante de salvar vidas e mobilidade urbana foi a construção do viaduto. Três Rios tem a 2ª maior malha ferroviária do país. Três Rios é cortado pelas 2 bitolas, a larga e a estreita, MRS e FCA. E antes do viaduto, a cada 15 minutos passava uma composição de trem, ou na MRS ou na FCA, e dividia a cidade ao meio. E o pior, Rodrigo, do outro lado da linha tinha o hospital, o hospital, o batalhão da Polícia Militar, a delegacia de polícia e o corpo de bombeiro. Ou seja, se um cidadão tivesse que ser salvo e passasse um trem na hora, ele ia morrer esperando 10, 12 minutos o trem passar. O bombeiro não chegava, a polícia não chegava, porque a cada 15 minutos a cidade tinha que parar. Então essa obra, para mim, é a mais importante, porque além de mobilidade, ela salva vidas. Sim. Construção do viaduto. Então eu estou falando de mobilidade e de vidas. Outra obra importante e um ícone, a conquista da UPA e do SAMU para Três Rios. Três Rios tem a 3ª maior UPA do estado, ela é regional. O que essa UPA salvou e salva de vidas até hoje, então eu não tenho como não considerar a importância dessa obra. Então eu já falei de mobilidade e vida, saúde. Terceiro, na área educacional. A gente assumiu a prefeitura de Três Rios. Três Rios estava na posição de número 61 do IDEB. Nós saímos na posição de 19ª do IDEB. Consegui levar 2 faculdades para Três Rios, uma de medicina e a Univertes, que hoje já tem mais de 1.200 alunos com 9 cursos, e que eu, ao fazer a doação de uma área para essa faculdade chegar, exigi que o cidadão tririense pagasse 50% da mensalidade.
Então, hoje, o cidadão tririense, qualquer um que estudar na rede pública municipal, ao passar no vestibular dessa universidade, ele consegue estudar pagando 50% menos do valor. Isso, para mim, é transformação. Isso, sim, é política pública que muda a vida das pessoas. Então, viaduto, UPA, SAMU, educação, faculdade, a conquista do CVT, o maior CVT do estado está em Três Rios, forma aproximadamente 4.000 pessoas para cursos técnicos, para o mercado de trabalho. Isso foi uma luta minha junto ao governo do estado. Eu dizia ao governador, não adianta eu levar esse monte de indústria para Três Rios, se eu não conseguir qualificar a mão de obra do cidadão tririense. Vai vir o cara que mora em outra cidade e vai trabalhar na indústria que eu levei para Três Rios. E aí eu foquei na qualificação e nós conseguimos montar lá o maior CVT do estado. Um ano depois, eu vou no doutor Eduardo Eugênio da Firjan e convenço o doutor Eduardo Eugênio da Firjan a montar a maior escola profissionalizante do SENAC em Três Rios. Então, isso para mim também é um legado, porque hoje o cidadão tririense trabalha nas indústrias porque ele teve a oportunidade de se qualificar nos cursos que o poder público colocou. Quarto legado que eu tenho muito orgulho, segurança pública. Eu peguei uma cidade com altos índices de criminalidade, uma cidade sem nada de monitoramento, e coloquei em Três Rios um sistema integrado com as polícias militares e civil, com câmeras, 78 câmeras, se não me falha a memória. Naquela época, tem matérias de grandes redes de TV que, pelo número de habitantes e área territorial, Três Rios era, juntamente com Londres, per capitamente, a cidade mais monitorada, número de habitantes e número de câmeras. Parece que até isso está com problema, né? Porque eu vi uma matéria se não me engano, na Band News ou na Bandeirante que o sistema não está funcionando adequadamente e tem indícios de superfaturamento no contrato de monitoramento de Três Rios, ou seja, está com problema, né? Isso reflete diretamente na criminalidade que está aumentando. Rodrigo, eu vi essa matéria tem poucos dias que saiu na mídia, e é fato. Eu tinha 72 ou 78 câmeras. Depois do nosso governo, quem me sucedeu aumentou para 120 câmeras. 120. Saímos de 78 para 120. E o contrato dessas 120 câmeras custava algo em torno de 840 mil por ano. Hoje, tem 30 câmeras instaladas e o contrato saltou para 8 milhões de reais. Né? Então, eu acho que essa conta não bate. Se com 800 mil por ano, Três Rios foi referência de segurança por causa desse sistema, como pode agora, né, se pagar 10 vezes mais com 4 vezes menos de câmera? O resultado é o que a gente está vendo. Uma cidade com um aumento grande, apesar do trabalho louvável da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas as ferramentas que ajudavam as polícias, inclusive a gente tem depoimento de policiais dizendo que quando o sistema funcionava, quando o sistema tinha abrangência, facilita, o resultado deles era muito melhor. Então, assim, Rodrigo, eu acho que eu falei aqui de viaduto, de saúde, educação, qualificação e segurança, que fez de Três Rios ser um modelo. E, por último, política habitacional. Eu fiz, durante a minha gestão, nós entregamos 424 casas num bairro. Muito mais do que construir, a gente fez um bairro novo. Educação, saúde, saneamento, até estação de tratamento de esgoto, é a primeira de Três Rios. Que é fundamental. Que é fundamental. Está nesse bairro. 424 casas que chama o bairro Habitar. E depois, 2 anos depois, a gente constrói 272 apartamentos no bairro chamado Barros Franco. Então, durante 8 anos, eu entrego, como prefeito,
aproximadamente 700 moradias para a família triense. Eu saí da prefeitura tem 8 anos, vai fazer agora. Não se construiu uma moradia. Uma de 700 para 0. Então, eu acho que... Realmente a coisa não está boa. Realmente, lamento te dizer, mas você tinha que sair dessa secretaria mesmo e botar o guiso no gato, que nem dizia minha avó. Né? É isso, Rodrigo. A gente quer fazer exatamente essa retomada do orgulho triense. Eu queria falar um pouquinho de desenvolvimento econômico com você agora. Você foi secretário de desenvolvimento econômico até há pouco tempo. E a curiosidade até que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também tem essa curiosidade. O Rio de Janeiro, ele é muito notabilizado. Infelizmente, o Rio, muitas décadas, sofreu um esvaziamento muito grande que a gente podia ficar falando aqui um programa inteiro. Perda da capital, fusão do jeito que foi feita, né? sem ter compensação nenhuma para o Rio. Depois a gente perdeu o mercado financeiro. Agora o prefeito Eduardo Paes está tentando trazer uma bolsa de valores para o Rio, que eu acho um negócio extraordinário. Total. Eu trabalhava no mercado financeiro nessa época, quando a gente perdeu a bolsa para São Paulo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: as pessoas acham que o Rio hoje é só petróleo, né? Só tem petróleo aqui. Tirou o petróleo, não tem mais nenhuma atividade econômica aqui. A cabeça, assim, eu converso com muita gente, as pessoas acham que só petróleo e acabou. Eu queria que você me dissesse exatamente isso. Além do petróleo, quais são as atividades que o Rio tem hoje que são assim, que tem um peso na economia, que estão crescendo, assim, eu mesmo não sei. Eu confesso que eu também tenho essa cabeça de que a gente acha que só tem petróleo no Rio de Janeiro e nada mais. Vamos lá. Eu vou citar 2, que são as maiores. O Rio hoje é o 2º polo nacional do setor automotivo. O setor automotivo emprega aproximadamente 16 a 17 mil empregos diretos. O estado do Rio é o 2º polo automotivo, só perde para São Paulo. E hoje, o estado do Rio é o 2º polo nacional da produção de aço. Então, a gente tem aqui 2 setores com bilhões e bilhões de investimentos e com milhares de empregos gerados que esses 2 setores, pela sua robustez, entregam. Então, o Rio é muito mais do que petróleo e gás, energia limpa. O Rio tem hoje 2 polos de 2 segmentos que são um peso em qualquer economia do mundo. E aí, Rodrigo, enaltecer aqui o governo, o governador Cláudio Castro e o trabalho da secretaria, essa retomada não caiu do céu. O Rio perdeu bilhões de investimentos porque o Estado começou a entregar aquilo que é o fantasma dos empresários, a insegurança jurídica, a burocracia. O empresário vinha para o Rio através de uma lei, 1 ano e meio depois, porque o executivo brigava com o legislativo, a lei mudava e o cara tinha botado de pé 100 bilhões de investimentos. Terrível. Esse foi o reflexo do Rio. O Rio que não se organizou, permitiu que a burocracia se imperasse dentro da máquina pública. Olha, vou te dar um exemplo. Para se abrir uma empresa no Estado, o prazo médio era de 3 a 4 meses. Sabe qual é o prazo hoje? 40 minutos. 40 minutos. De 3 meses para 40 minutos. Então, quando eu falo aqui recorde da junta comercial, recuperação de 24º emprego para 2º, 100 e tantos bilhões de investimentos, não é por acaso. É porque, para mim, são 3 ações. A desburocratização da máquina pública. Empresário quer agilidade. E a gente salta na junta de 3 meses para 40 minutos. A gente pega a CPPDE, que é o órgão lá ligado à secretaria, que garante os incentivos, que ficou 1 ano e 4 meses sem se reunir, e que quando nós chegamos tinha mais de 300 empresas na fila esperando serem enquadradas no benefício. Hoje a gente zerou esse passivo, todo mês a CPPDE se reúne e valida uma média de 30, 25, 40 empresas para o novo estado do Rio de Janeiro. Então, assim,
A desburocratização, para mim, é o grande carro-chefe, que é o que o governador Cláudio Castro, quando eu cheguei, me pediu. Irmão, o Rio tem que ser um modelo de agilidade. Segundo, numa forte parceria com a Assembleia Legislativa, porque sem Assembleia parceira isso não acontece. Depende de lei, né? A gente remodelou e mudou mais de 21 leis de segmentos importantes da economia. Lei do aço, lei do setor automotivo, lei do plástico, lei do setor farmacêutico, da offshore. Ou seja, a Alerj foi uma grande parceira, né? Tanto quanto o ex-presidente André, e agora com o Rodrigo Bacelar, a gente encaminha os modelos de lei, e em 48 horas os caras, com todo o comprometimento, aprovam, e a gente com isso conseguiu resgatar. E aí, eu quero chegar ao exemplo na prática. Quando a gente resolveu... O setor do aço tinha um problema de uma lei que foi parar na justiça, 2 anos e meio, uma confusão danada. Qual empresa vai investir num estado que uma lei do setor está na justiça? Ninguém. O setor do aço ficou parado. A gente remodelou a lei. A Alerj aprovou o novo redesenho da lei. Rodrigo, menos de 10 dias depois da nova lei, a CSN anunciou um novo investimento de 16,4 bilhões de reais. E a ArcelorMittal, em Barra Mansa, anunciou 1,3 bi de investimento. Ou seja, quando o Estado cumpre o seu papel, a iniciativa privada reage na mesma hora. E o outro exemplo é o setor automotivo. O que a gente vê todo dia na televisão? Empresas automotivas sendo fechadas na Bahia, no Paraná, paralisação de produção. Aqui no Rio estava pior ainda. As empresas, não quero aqui citar o nome, mas muitas delas praticamente com as suas plantas paradas. A Jaguar Land Rover, que fabrica aqui a Evoque, estava desde 2009 sem produzir para o mundo. Aí a gente recebe o setor, escuta os desejos de cada setor, redesenha a política pública através da Secretaria de Desenvolvimento, Casa Civil, CODIM e Secretaria de Fazenda. E aí, Rodrigo, o Rio de Janeiro hoje, nos últimos 12 meses, é o estado que tem mais anunciado novos investimentos e novos modelos fabricados do setor automotivo. A Stellantis, que reúne as 5 grandes montadoras, anunciou de setembro para cá 5,5 bilhões em 3 novos modelos de carro. A Volkswagen, há 2 anos atrás, anunciou a planta de caminhões elétricos, né? A Jaguar voltou a produzir a Evoque para o mundo inteiro. Ou seja, quando o poder público cumpre o seu papel, o empresário acredita, se sente seguro e investe. Então, assim, hoje o Rio comemora números positivos porque tem uma gestão que está cumprindo o seu papel, que é o exemplo lá de Três Rios. Quando Três Rios perdeu uma gestão com foco em políticas públicas, da educação, da segurança, o resultado é imediato. Quando se entrega coisas boas, resultados bons aparecem. Quando não se entrega, né, os problemas chegam. Claro. Então a gente está dando exemplo aqui, a matéria da insegurança de Três Rios, do tiro na UPA, do estupro, é fruto de ausência de investimento. A saúde está ruim, é fruto de ausência de gestão. É isso. E aqui no Estado, graças a Deus, hoje a gente está podendo comemorar uma retomada histórica do desenvolvimento econômico e da geração de emprego. E olha, Rodrigo, tendo saído de uma pandemia. Sim. Então, isso demonstra claramente que o governo do Estado fez o seu dever de casa e a iniciativa privada comprou a ideia e está voltando a investir no Rio de Janeiro. Isso é importante a gente saber, porque a gente fica com um foco muito na cabeça que o Estado do Rio
Se acabar o petróleo, não tem mais nenhuma atividade econômica aqui, né? Esquece. Eu acho que o petróleo sempre vai ser, né? Acho que hoje mais de 70% da produção do gás do país sai do Rio de Janeiro, mais de 80% da produção de petróleo sai do Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida da força do setor, mas hoje que o Rio ainda tem muito a crescer na energia limpa, né? Na energia limpa, porque nenhum estado tem todo esse potencial natural que o estado tem. Sim. Então, assim, o Rio, para mim, é o estado da vanguarda, é o estado do presente e do futuro, porque o mundo fala da economia limpa, da economia verde, e quem tem mais, né, características naturais e geográficas é o estado do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho a menor dúvida o que o Rio só vai andar para frente. E o cidadão fluminense vai poder, sim, com certeza, enxergar que, através de políticas públicas eficazes e competentes, a sua vida começa a ser transformada, que é o que a gente percebe, né? Não dá para a gente apagar a pandemia. Tem países e cidades no mundo inteiro quebradas até hoje pelo pós-pandemia. E a gente traz aqui um cenário diferente. Antes da pandemia, 24º, e com 3 anos atrás, saindo de uma pandemia, o Rio é o segundo na geração de emprego. Só se tem geração de emprego porque tem desenvolvimento econômico. Porque o exemplo de Três Rios. Três Rios batia recorde de abertura de empresas e de geração de emprego. As empresas parou de ir para lá, o que a gente vê? Comércio sendo fechado, indústrias indo embora. A violência aumentando. E o desemprego se imperando. Sim. É isso. Agora, vamos falar um pouquinho de política nacional, porque você foi deputado federal, você conhece Brasília, você vai muito a Brasília, você é um cara que tem relações, isso acho que é uma coisa importante também na tua característica, porque a gente fala assim, o sujeito tem que ser um bom gestor. Um bom gestor pressupõe ter boas relações também. Total. Né? Com os governos, tanto estadual e federal, porque nenhum município, por mais rico que seja, ele é uma figura autônoma, né? Ele está dentro de um estado, dentro de uma nação, ele precisa ter boas relações. Rodrigo, ainda mais agora, né? Porque nunca se teve tanto recurso do governo federal, principalmente através de emendas parlamentares. Sim. Eu fui deputado, era 16 milhões de emendas por ano que o deputado tinha direito. É 40, né? Acho que agora a previsão é para 70. Nossa Senhora. Então, se você não tiver relacionamento, né, para conseguir ter credibilidade, para fazer com que deputados e senadores coloquem emendas na tua cidade, você vai lutar ali todo dia ou com a fonte 00 ou com a ajuda do Estado, podendo ter, né, um baita de um recurso oriundo do governo federal e das emendas que os deputados têm direito. Sem dúvida. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual que você acha, você que tem obviamente que foi um gestor reconhecido nacionalmente pelo que você fez em Três Rios, qual você acha que hoje é o grande acerto do governo Lula e o grande erro do governo Lula? Eu acho que o grande erro é a economia estagnada. Eu acho que, lógico que poderia estar pior, mas a gente enxerga, né, pelo menos eu converso com o segmento indústria, comércio, serviço. Eu sou comerciante, mas como secretário, então, e pela política que a gente fez em Três Rios, a nossa marca é o desenvolvimento econômico. Sim. E com todos os empresários que eu converso, de todos os setores, eles reclamam muito, né, dessa política dos altos juros, né, de uma política que cada vez mais achata a perspectiva de investimento do empresário e que isso poderia, né, fazer o círculo virtuoso se fosse diferente, com novos investimentos. Então, assim, eu acho que a economia hoje talvez seja o grande problema deste governo. Eu não vejo algo que estivesse acima da ausência do desenvolvimento econômico. E aí, Rodrigo, eu quero fazer um parênteses. Eu sou um apaixonado pela política do desenvolvimento econômico, porque eu aprendi que cidades, estado e países, eles só melhoram todos os outros serviços, saúde, educação, segurança, se ele tiver dinheiro. E para ter dinheiro tem que ter desenvolvimento econômico. Então, eu acho que o que puxa as transformações é a política do desenvolvimento. Então, se eu acho que a economia está frágil,
né, que existe ausência de entregas para aquecer os investimentos nacionais, internacionais, aí isso impacta em todos os outros setores. Isso é uma coisa. E acho que o acerto, né, eu acho que a gente tem visto, né, eu não estou mais como deputado, eu tive 3 anos como secretário de desenvolvimento, mas a gente tem uma noção do mundo, né, e do país. Eu acho que eu tenho percebido, até pela diminuição do nível de reclamação, é dos investimentos na saúde pública. A gente tem tido alguns feedbacks, né, de melhoria das estruturas e atendimentos ao cidadão na saúde pública federal. Eu acho que isso, se a gente puxar aqui de 2 anos para cá, se a gente for medir o nível de insatisfação, eu acho que tem muito problema na saúde pública municipal. Eu vou dar um exemplo. Eu fui prefeito e durante 2 anos e 4 meses o governo federal ficou sem repassar R$1 para a minha saúde pública. E eu tenho lá a própria UPA e vários outros projetos que ele é tripartite. Assim funciona o SUS, né? Exatamente. Então, eu vivi um período que tanto o Estado quanto a União deixaram de repassar os recursos por mais de 2 anos. Como é que você cuida da vida do cidadão sem isso? E você não tem noção o que eu tive que fazer para manter o serviço de Três Rios sendo referência 2 anos sem receber do Estado e do governo federal. Hoje, os prefeitos estão vivendo no paraíso. Não atrasa um dia. E cada vez mais investimentos para isso, para isso, para isso. Então, se eu pudesse aqui mensurar rápido o melhor e o pior para mim é a ausência de políticas públicas para consolidar investimentos privados nacionais e internacionais. Vinícius, sabe o que eu acho? O Brasil só vai deslanchar. O grande problema que eu vejo desse governo, pegando um pouco o seu gancho da economia, é que o peso do Estado em cima de quem investe, de quem empreende no país é muito alto. Enquanto você não cortar despesa, enquanto a política do governo for ficar aumentando imposto para tapar buraco, é muito difícil a gente gerar o crescimento que a gente espera no Brasil. É muito difícil, é muito imposto. Eu vejo aqui pelo meu negócio. A carga tributária é muito alta no Brasil e todo dia inventa uma taxa, um negócio novo, todo dia um imposto novo, uma taxa nova. É complicado. Você não acha que é importante ter... O governo precisa dar um exemplo. Você chega uma hora e diz, vamos cortar a despesa. Rodrigo, acho que você foi mega feliz e me permitiu até inserir esse tema com mais propriedade. Primeiro, que aí eu volto a Três Rios, né? Eu sou a favor da política do menos é mais. Três Rios, na nossa gestão, foi a cidade que mais produtos de incentivos fiscais e tributos reduzidos do interior de todo o estado do Rio de Janeiro. Resultado, as empresas foram para lá e o orçamento saiu de 70 para 300. Sim. Então, na verdade, o menos é mais. Quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, reduz alíquotas e facilita a vida do empresário, o empresário vem, bota a grana, consolida negócio e sugere emprego e transforma a vida das pessoas. E aí não tem como eu não colocar Três Rios. De 70 para 300, sendo assim... Reduzindo imposto. Reduzindo imposto. A pessoa esquece. Quando você eu fiz economia, você tem um segundo período chamado curva de Laffer. Chega um ponto que o imposto é tão alto que a arrecadação cai. Exatamente. Porque as pessoas deixam de investir ou simplesmente deixam de pagar, porque é impossível. Você passa o imposto, passa a comer mais do teu recurso que você propriamente ganha na empresa. Exatamente. Então, assim, acho que essa política de cada vez mais aumentar imposto, taxar mais produtos, ela impacta no que a gente discutiu do grande problema da economia. Eu queria trazer aqui um outro problema que eu acho que é necessário, que impacta diretamente na economia do país, né? Ninguém mora na capital, ninguém mora no Brasil, ninguém mora na cidade, onde tudo acontece. Isso. E acho que o governo federal está demorando demais, e essa é a luta do nosso governador Cláudio Castro, e acho que de todos, de encontrar uma solução para o problema das dívidas fiscais dos estados, né? O estado do Rio paga bilhões de juros,
O Estado do Rio tem uma dívida de mais de 140 bilhões de reais. E o governo federal, e aí como o Rio, todos os estados da federação. E o governo federal tem que encontrar. O governo federal não pode ser, como o governador diz, o agiota dos estados, cobrando juros que o mercado não cobra. O país não é banco. O Brasil não é banco para ganhar em cima do sacrifício do cidadão que mora no estado ou no município. Então, eu acho que isso tem impactado, porque na hora que o governo federal entregar para os governadores uma solução para o grande problema que o Estado vive, e aí é todos, que é o pagamento da dívida, que ao longo dos anos, com essas taxas absurdas de multa, mora e juros, o patamar chegou. Se o governo federal não encontrar, reduz absurdamente a capacidade de investimento dos estados, e quando o Estado investe menos, quem paga essa conta é o cidadão lá na ponta. Então eu acho que, lógico, a questão tributária, as taxações, os aumentos dos impostos, isso é básico. Agora, tem aqui também, andando embaixo, o grande fantasma da dívida fiscal, que tem sido aí, se acompanha, a luta de todos os governadores. Mas eu acho que o governo do Rio ele tem errado na condução desse processo. Digo na condução, não do enfrentamento do problema, mas eu digo da forma do posicionamento. Né? A gente tem uma mania no Rio de Janeiro de pensar nacionalmente. Quando cada um só olha para o seu quintal, né? Minas cuida da sua vida, São Paulo, a gente fica discutindo teses nacionais. Eu acho que, em vez de discutir essa questão de quanto é cobrado de juros, quanto não é cobrado, eu acho que o Rio tem duas questões que são muito singulares. Primeiro, nós dependemos muito de ICMS que é cobrado no combustível, por conta da produção do petróleo, da energia elétrica e da telefonia. A gente fez um acordo com o governo federal, se não me engano, um mês depois, o governo federal aprova uma lei reduzindo na marra esse ICMS, que era muito alto, na minha opinião, mas você de uma hora para outra cair de 32, 34 para 17, 18, obviamente você tinha uma receita prevista que foi embora. E isso, obviamente, impactou o pagamento dessa dívida acordada com o governo federal. Então, eu acho que esse devia ser o foco da discussão. Olha, eu fiz um acordo com você para te pagar. Aí, de uma hora para outra, você tira 8 bilhões, 9 bilhões da minha receita. Eu não tenho condição mais de pagar, da forma que eu te pagar. Você precisa reequacionar comigo essa dívida. Segundo ponto é que o Brasília recebe até hoje um fundo constitucional absurdamente alto, porque é a capital da República. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital da República, levaram em 1965 a capital da República daqui, sem compensar o Rio em nada. A gente levanta voo de avião em Brasília, vê aquilo tudo ali embaixo, tudo aquilo ali saiu do Rio de Janeiro. Olha o tamanho do esvaziamento econômico que fizeram no Rio de Janeiro. E nós não fomos compensados de R$1 até hoje. Isso deve ser motivo de discussão. A Alemanha, quando caiu o Muro de Berlim, a Alemanha voltou a ser um país só. Quando Bonn deixou de ser a capital da Alemanha Ocidental e passou a ser Berlim novamente, Bonn recebeu bilhões e bilhões de marcos em forma de compensação por deixar de ser a capital. A gente aqui não foi compensado. Eu acho que talvez o governador tivesse que focar nesses dois temas, porque isso são coisas concretas, perdas do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu entendo a tua colocação, mas eu discordo na ação do governador. O governador está na missão árdua e acho que assertiva de primeiro estancar o sangramento. E o sangramento é as altas taxas de juros que o governo federal cobra das dívidas com os estados. Ele conseguiu uma decisão judicial importante. Ele conseguiu um paliativo, né? Ele não resolve o problema, mas minimiza, ganhou uma novalgina para a dor. Então, assim, eu acho que o governador ele está focado no estancamento da hemorragia. Qual é a hemorragia? Uma taxa de juros impagável, né? Que se acumulou por erros históricos, pela não compensação, que não é um problema do Cláudio, que é de... Sim! Não, então assim, mas isso gerou um ativo e um passivo absurdo, que o Estado virou, o governo virou banco, cobrando juros de 4%. Surreal. Então o governador está gastando, e acho que assertivamente,
Ele está gastando toda a energia primeiro no estancamento dessa hemorragia. E aí acho que com certeza não só ele, como todos os outros governadores, porque todos os estados têm o problema da dívida, aí sim, depois do sangue estancado, se construir a produção de um remédio que verdadeiramente cure a doença. Então acho que são duas etapas. Não adianta estar preocupado em curar a doença com um novo remédio se o cidadão está perdendo todo o sangue e vai morrer. Então o governador está focado, vamos estancar isso aqui, para! E aí depois buscar compensações e alternativas que possam aí compensar essa injustiça com o nosso Estado. Essa é a minha visão, entendeu? Bom, eu queria, antes de encerrar o nosso programa, que foi, enfim, teria muitos assuntos para tratar contigo aqui também, mas o tempo vai indo embora, né? Mas eu queria fazer um bate-bola com você rápido. Vamos supor que você não fosse pré-candidato a prefeito de Três Rios. Se você tivesse que aconselhar o prefeito no dia 1º de janeiro, qual é a prioridade 01? O que você aconselharia o prefeito de Três Rios no dia 1º de janeiro de 2025 a fazer na sua gestão? O que você tem que pegar na unha e resolver nos 100 primeiros dias? Fazer condomínios industriais, melhorar a política de incentivos e reconquistar as empresas, chega ela média, pequena e grande, para voltar a fazer Três Rios ser um polo de geração de emprego e renda para o cidadão. Essa seria a primeira sugestão. A anterior a essa, porque sem isso também não dá certo, é ter um critério mais cuidadoso e cirúrgico na escolha da formação da equipe. Não adianta um gestor se achar bom se não se cerca de pessoas que têm capacidade para ocupar cada pasta que perfazem um governo, né? Se você me perguntar, Vinícius, como é que você conseguiu, em tão pouco tempo, 3 anos, produzir números de recuperação de investimentos, emprego no Estado tão rápido? Se você me perguntar, além de total aval e condições que o governador me deu, eu te diria na minha capacidade de escolher uma equipe conhecedora, técnica e que me ajuda toda hora. Então, investimentos, condomínios, mas primeiro o cuidado para escolher as pessoas que sem elas nenhum gestor consegue entregar os resultados esperados. Qualidade nas pessoas que vão estar ao lado, ocupando cargos importantes. Vinícius Fará, queria muito agradecer você ter vindo aqui no Politicast. Muito obrigado. Foi muito, muito rico esse nosso debate. Primeiro a gente falou de interior do estado, falou de desenvolvimento econômico, assim, a gente estava falando muito de capital aqui, então acho que é importante a gente falar um pouquinho também das pessoas conhecerem o nosso estado. Três Rios é uma cidade muito importante do interior do estado, passou a ter essa importância através de você quando foi prefeito. Então eu queria muito te agradecer a sua presença. Queria muito agradecer a você que nos assistiu. Se você gostou, curte, que é importante para a gente poder fazer o nosso programa chegar mais longe. E se você ainda não é seguidor do canal, passa a nos seguir. Muito obrigado e que até o próximo Politicast.